e vou avançar para as que estão diante de mim. Vou prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, queridos. 31/12/2022, 31 de dezembro. E nessa noite eu quero falar para você, com base nesse texto, sobre os tempos de Deus para a sua vida. Os tempos de Deus para a sua vida. Depois de tantas lutas neste ano, tantas dificuldades, perdas, choro, apertos, chegamos aqui ao último dia deste ano. Foi difícil, irmão, mas nós chegamos. Graças a Deus por isso. Se a gente fosse abrir esse espaço para a gente contar as dificuldades, misericórdias, ia ser um chororô terrível, mas louvado seja Deus, porque as bênçãos do Senhor foram incomparavelmente maiores do que as nossas lutas. Quinta-feira, todos nós recebemos a notícia da morte do Pelé, senhor Edson Arantes do Nascimento. Mexeu com muita gente. Hoje às 5h35 da manhã, o Papa Bento XVI também faleceu. Sabe o que significa? Chegou muito perto de fechar o ano. Bem perto, faltando poucos dias, mas não conseguiu. O Papa Bento XVI chegou no último dia de 2022 e não conseguiu. Mas nós conseguimos. Estamos aqui, louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que significa isso, irmãos? Graça, bondade, misericórdia do Senhor. Graça, bondade e a misericórdia do Senhor, nosso Deus, que caminhou conosco durante todo este ano e nos fez chegar até aqui. Se não fosse o Senhor, irmãos, muita gente não conseguiu fechar o ano. Este ano eu tenho um relatório que eu preciso prestar contas, e nesse relatório, eu escrevendo ontem, este ano eu fiz 11 funerais, estive em 11 funerais. Sempre é momento difícil, 11, quase dava um por mês. Muita gente não conseguiu, mas nós, pela graça, pela bondade do Senhor, nós conseguimos. Mas a questão para a gente pensar nessa noite é por que Deus nos deu a oportunidade da gente chegar até aqui. Você já parou para pensar nisso? Já que tanto, eu citei apenas alguns, mas esse ano, se a gente for olhar aí, quem já está assistindo aí, assistiu as retrospectivas, viu quanta gente faleceu, gente importante, mas fora os importantes, muitas outras pessoas partiram para a eternidade. Mas nós estamos aqui, na última noite, nos últimos momentos, nos últimos minutos deste ano. Mas a questão é por que Deus permitiu que a gente chegasse até aqui? Você já parou para pensar nisso? Por que Deus permitiu chegar até aqui? Por que Ele não pôs um fim aos meus dias? Tanta gente se foi. Gente nova, gente de meia idade, gente idoso. E a gente está aqui, irmãos. Eu queria te dar 4 motivos para você pensar nessa noite, nos tempos de Deus. Sabe por que Deus te trouxe até aqui, a esta última noite, a esse último dia, e aqui nós estamos fazendo muito bem
em estar fechando esse ciclo na casa do Senhor, prestando culto ao Senhor. Por que que Deus te deixou chegar até o dia 31, até as 23 horas e 40 minutos? Por quê, irmãos? Para você fazer uma autoavaliação na sua vida. Para você pensar como é que foi sua vida. Deus te trouxe aqui para você entender até aqui, para você entender. Ele te poupou para você pensar, refletir a sua vida. Como é que eu tenho andado com Jesus? Como é que está a minha relação com o Senhor? Não foi em vão, Deus não faz nada sem propósito. A gente precisa relembrar isso a todo instante. Deus nunca fez, não faz, nem nunca fará nada sem propósito. Se Ele te trouxe até aqui, a esse dia, a essa noite, esses últimos minutos, é porque Ele tem alguma coisa para te ensinar. Ele quer que você pense. Sabe? O pessoal lá de fora não tem essa noção que a gente tem. O pessoal lá de fora agora, eu estava na varanda de casa observando, eu falei, brasileiro, naquela velha frase, brasileiro precisa ser estudado, pesquisado, porque é interessante. 2 senhores iam passando, um na bicicleta, o cara pôs uma caixa de som no fundo, e ele ia entrando de rua em rua com a caixa, com a bicicleta, empurrando a bicicleta, com o som de arrocha daqueles. Tem que ser estudado brasileiro, gente. E o outro ia atrás, seguindo. O cara na frente com a bicicleta, com a caixa de som, e o outro atrás. Não sei por que estava fazendo atrás. Estava atrás, mas estava assim, os dois. Tem que ser estudado, é mistério isso. Depois passa outro, e eu observando do alto, a gente vê coisa do alto, gente. Uma meia hora depois, vem um outro camarada com um carrinho. Gente, por favor, não me entenda mal, não. Mas um carrinho, cair nos pedaços. Não vou dizer a marca para você não ficar. A porta não fechava, a porta estava entreaberta. E o cara com um sonsaço ligado nas maiores alturas, com outra pessoa dentro do carro, e também passando de rua a rua. Eu falei, que negócio doido é esse? O pessoal de fora não sabe que esse é um tempo para fazer autoavaliação. Para eles é cachaça, é rocha, é churrasco, é barulho. Mas nós sabemos que se o Senhor nos trouxe até aqui é para a gente repensar a nossa vida. E você não pode sair desse culto nessa noite sem fazer uma reflexão pessoal. Como é que eu estou com Deus? Como é que está a minha vida com o Senhor? Quarta-feira a gente fez aqui nosso culto, aqui umas dinâmicas. Deus está satisfeito comigo, com o que eu fiz? Que nota Deus me dá? Deus te trouxe até aqui nessa noite para você pensar um pouquinho como é que está a sua vida. Está firme na fé? Está seguro? Está pensando em existir? Está com um pé lá, outro cá? Está com um pé no mundo, está na igreja? Deus se permitiu chegar até aqui, porque antes dele fazer qualquer coisa, Ele avisa. Antes dele trazer juízo, Ele avisa. Segundo motivo por que Deus te conduziu ou te deixou chegar até este momento é para que você se arrependa dos seus pecados e se reconecte com o Senhor, com o Altíssimo. Você tem ideia de quantos pecados você cometeu esse ano? Você fala assim, eu não sei nem quantos eu fiz esse dia, quanto mais do ano todo. E é isso mesmo. Tem uns crentes que oram assim, Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Sabe o que significa isso? Gente que não tem o hábito de parar para pedir perdão a Deus. Aí quando vai orar, lembra. Aí não vai lembrar de todo o nome, todos os pecados. Aí ora assim, a multidão dos meus pecados. Deus te permitiu chegar a esse último dia para você renovar a sua aliança com o Senhor. Irmãos, os tempos são difíceis. Pense. A gente peca com tanta coisa boba. A gente está quebrando a aliança com tão pouco.
A gente está rompendo os laços com Deus, os nossos laços espirituais com Deus, por tão pouca coisa. Por tão pouca coisa. E Deus está dizendo assim, olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Esse é o tempo de Deus. Um tempo para você fazer uma avaliação, por isso tempos. Um tempo para você fazer uma autoavaliação. Segundo, para você olhar para os seus pecados, se arrepender deles. Porque se a gente pensa que vai entrar no céu com um bocado de pecado, irmão, a decepção vai ser grande. Diz o livro de Apocalipse, lá não entrará nada impuro. Ponto final. Ou a gente se arrepende, ou a gente lembra e confessa, ou a gente lembra e pede perdão com a alma e sai disposto a obedecer, a não praticar mais, ou então a coisa complica para o nosso lado. Porque nós conhecemos a Bíblia. Nós conhecemos a palavra, nós conhecemos os decretos de Deus. A gente se arrepende dos pecados e certamente nessa multidão de pecados, irmãos, 99% a gente não confessou. Confessou não. 1% a gente, e eu estou sendo muito otimista. 99% dos nossos pecados a gente não confessou ao Senhor. E Deus está dizendo assim, olha, vou dar mais uma oportunidade a vocês. Eu poderia ter te chamado, poderia ter deixado você desistir, mas as minhas misericórdias foram tão grandes com vocês que eu vou dar mais uma oportunidade de você fechar o ano, começar um novo ano, se arrependendo dos seus pecados e se reconectando comigo. A gente sabe o que significa conexão, irmãos. Essa é a palavra que a gente domina. A gente sabe que quando o sinal da internet cai, a gente fica aí perdidaço. A gente precisa se reconectar com os céus, com o Senhor. A gente precisa. Deus está trazendo este momento aqui para você acertar a sua vida com Deus, para você se reconectar com Ele. Paulo está falando aqui sobre, ele fala assim, olha, eu não alcancei. Se vocês acham que eu alcancei a perfeição, eu quero dizer para vocês, e olha quem falou isso, irmão, foi Paulo. Um camarada acima de qualquer suspeito, fala assim, eu não consegui ainda, mas eu estou lutando. Decisões, irmãos, decisões. Eu não consegui, mas eu estou lutando. Eu não tenho recebido. Paulo está falando de progresso na santificação. Começa assim, gente. A gente precisa renovar a aliança rompida com aquele. Sabe, uma das passagens bíblicas que eu amo é quando o filho pródigo, ele chega num estágio tão profundo de decadência espiritual, pobreza, que ele para assim e fala assim, já chega, eu não quero mais isso para mim, aqui não é o meu lugar, lá na casa do meu pai é o meu lugar, nos braços do meu pai eu encontro apoio. Então ele fala assim, eu não quero mais, levantar-me-ei e vou voltar para a casa do meu pai, reconectar. Tem muita gente que nesse tempo, nesse ano, se afastou do Senhor e Deus poupou a vida, mas poupou com um propósito. Olha, eu vou dar mais uma oportunidade de vocês se reconectar. Aí o filho pródigo volta, diz o texto, que ele em seguida pôs os pés na estrada e voltou para a casa do pai, reconectar. Você que está me ouvindo nessa noite, está longe da igreja, abandonou Jesus, está vivo ainda, hein? Hora de você se reconectar com o Senhor, porque pode ser que 2023 seja tarde. A gente não sabe, irmãos. Estamos hoje aqui, celebrando o final de 2022. A gente não sabe se a gente vai se encontrar aqui no final do próximo ano. Não sabe. Não sabe.
Terceiro motivo, porque é que Deus te poupou até aqui, para você soltar as amarras que te impedem de avançar. Paulo está falando aqui, fala assim, olha, decisões, irmãos, resoluções para uma vida. Paulo está falando aqui, olha, irmãos, quanto a mim, decisão pessoal, quanto a mim, eu resolvi uma coisa, vou me esquecer das coisas que para trás ficaram e vou avançar. Outra perguntinha para você. Você já parou para se perguntar o que é que está me impedindo de avançar? O que me impede de avançar no crescimento do conhecimento de Deus? Ah, pastor, é o sono. Eu tenho preguiça de orar. Tenho preguiça. Preguiça de ler a Bíblia. Preguiça. O que está impedindo você de prosperar? De avançar? Não é possível que você vai olhar para esse texto e ver uma decisão de Paulo, uma recomendação, uma experiência pessoal que deu certo e você não vai imitar. Deus te deu essa oportunidade de você viver mais um dia e para você tomar decisões. Não dá para você enfrentar um novo ano com as mesmas coisas. Tem gente que está frio na fé e quer continuar frio na fé, não toma uma posição na vida de mudar a história. Entra um ano, finda um ano, entra outro ano e continua na mesma. Deus está dizendo nessa noite para você, eu te fiz chegar até aqui, nessa última noite, para você entender que você precisa desatar os nós. Irmãos, o navio grande, ele pode querer avançar, mas se estiver amarrado lá no cais, lá com aquelas cordas, ele não sai do lugar. Tem coisas que amarram a gente da gente sair do lugar. Você pode ter o melhor carro, o carro mais potente, se você não puser gasolina nele, ele não sai do lugar. Está conseguindo entender? Você tem que soltar as amarras e descobrir, mas tem que descobrir quais são as amarras que me impedem de avançar em todas as áreas. O que me impede de avançar na minha vida? Tem que fazer essa reflexão e tomar decisões, irmãos. Paulo fala assim, eu resolvi, uma coisa eu vou fazer, eu não quero nem saber das coisas que ficaram para trás. Eu quero agora é avançar. Tem que avançar, irmãos. Quarto motivo, porque Deus te trouxe até aqui, até esse último dia, até essa última noite, até estes últimos momentos. Sabe para quê? Para você redefinir a sua história, a história da sua vida. Paulo fala assim, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu acho interessante que ele vai assim, sabe, apertando, ele vai martelando. Olha para o texto que você vai entender. Esquecendo decisões pessoais, esquecendo das coisas que não deu certo, acabou, gente. Acabou, passado. Você não vai consertar o passado, tem que olhar para o futuro. Paulo fala aqui mais aqui, eu vou prosseguir para o alvo, estabelecendo metas de vida. O que é que Paulo fala mais? Eu vou avançar. Sabe o que é avançar? Você sair da situação onde você está, do lugar onde você está e começar a andar. Isso é avançar. Você não pode permanecer no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. Paulo fala mais. Ele fala aqui, eu prossigo para conquistar. Sabe quem conquista, gente? Quem avança. Quem fica parado não vai conquistar nada. Claro, gente. Isso é a lógica. Ou você se dispõe a avançar. Olha, vou dar uns exemplos aqui rapidinho aqui. Não sei dirigir, mas eu vou aprender a dirigir. Sabe o que é isso? Avançar. Olha, a minha profissão está me dando um recurso pouco, eu posso aumentar. Vou fazer um curso para investir mesmo. Sabe o que é isso? Avançar. Decisões. Olha, eu estou insatisfeito com a minha espiritualidade, com o nível, vou avançar, vou ler mais Bíblia, vou avançar, irmãos. Mudar a história. A gente fica com mimimi, botando desculpa, culpando um e culpando o outro, e não toma decisões. Paulo fala mais aqui, vou prosseguir para o alvo.
prosseguir para as coisas que estão diante de mim. Sabe o que é isso? Eu vejo isso aqui, que Paulo conseguia ver o que estava diante dele. Tinha coisas boas, tem coisas me esperando na frente lá. Eu vou resolver dar passos para mudar a história da minha vida. E Paulo revolucionou, irmãos, a história dele, a história do cristianismo. Nunca mais surgiu alguém como Paulo, irmãos. Você precisa tomar decisões impactantes para a sua vida. Sabe por quê? Se você tomar essa decisão, o tempo passa. Se você não tomar, o tempo passa. Se você tomar a decisão, você vai ser abençoado. Joia. Se você tomar decisões para mudar a sua história, sua família vai ser abençoada. Joia. Se você não tomar decisões, você vai ficando para trás, vendo os outros avançarem, e você vai, sabe o que você vai dizer? Foi sorte. Sorte o quê? Decisões para mudar a história. Insatisfação com o estado atual e quer melhorar. Acorda. Acorda. Pastor, eu vou orar para Deus mandar um emprego. Para de orar, vai agir. Para de orar por um tempo. Tem gente que está orando demais. E pouca ação. Ação. Ora, mas não vai se preparar. Ora, mas não vai fazer um concurso. Ora, mas não vai fazer um curso de capacitação. Vai passar como? Vai ficar para trás. E vai vendo outros, indo embora. Deus te trouxe até aqui, neste final de ano, no último dia, para que você tome decisões, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família, para abençoar a sua igreja, para abençoar aqueles que estão ao seu redor. Esta noite é um tempo de recomeço, irmãos. Daqui a pouquinho a gente entra em mais um ano indefinido. Como orou muito bem o presbítero Levi, nós não podemos ter medo, irmãos. Eu nunca vi um tempo em que os crentes estavam tanto com medo como esse ano de 2022. Para que ter medo, irmãos? O Senhor governa as coisas. Não precisamos ter medo, não. Precisamos confiar mais no Senhor. Precisamos tomar decisões. Paulo dá essas lições para a gente. E eu espero em Deus que essas lições também sejam aplicadas, se cada um aplique à sua própria vida. E assim a gente tenha um 2023 para lá de abençoado. Amém? Tome decisões. Não esqueça, Deus te trouxe até aqui e foi com propósito. Se não tivesse propósito, Ele já teria te chamado. O seu número, a sua senha, já teria aparecido um painel, plim, plim, e você não tinha como dizer que não, tinha que ir. Mas Deus te preservou a vida. Olha você aqui, todo bonitinho, todo arrumado, cheiroso, camisa nova, vestido novo, celebrando a Deus. Se não fosse, se esse é o propósito de Deus, você não estava todo arrumadinho, você estava todo de branco. Mas não é aqui para virar o ano, é lá, dentro do caixão. Mas Deus te trouxe aqui, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e você vai agradecer a Deus porque Ele te trouxe aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, eu vou dar a bênção a vocês. Nós vamos aqui para fora, rapidésimo, e vamos esvaziar esse templo rapidinho. Todo mundo fica aqui na lateral, porque a nossa surpresa está lá fora, não, né? Vamos fazer lá. Vamos orar? Queria que você agradecesse a Deus porque Ele te trouxe até aqui. Amém? Você quer falar isso para o Senhor? Obrigado porque o Senhor me trouxe até aqui. Quer falar isso? Pode falar aí. (31 de dezembro) foi Ele que nos trouxe até aqui. Obrigado, Senhor, por todas as coisas. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a força do Espírito Santo nos abra os olhos, o entendimento, para que a gente possa ver a graça do Senhor derramada sobre nós e possamos tomar decisões para mudar a realidade das nossas vidas, prosseguir para o alvo, esquecendo das coisas que para trás ficam e prosseguir, avançar. Que assim seja com todo o povo de Deus, aqui e espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém.
A última vez do ano 2000